Oi pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês o case que eu descrevi na newsletter 3, né, na edição 3 da newsletter Papel e Caneta. É um case que eu atendi a duas pessoas e ajudei elas a organizar as suas finanças. Então a gente vai passar aqui por 5 passos. O passo 1 é entender as suas rendas e despesas. O passo 2 é um resumo das finanças. O passo 3 é montar um fluxo projetado. O passo 4 é rever as despesas para esse fluxo projetado conseguir encaixar e se equilibrar. E o passo 5 então é rever o fluxo projetado depois das despesas revistas. Então vamos lá? O passo 1, então é entender as rendas e despesas. Eu trouxe aqui um resumo de extrato de conta corrente de janeiro de 2020 e a fatura, né, o extrato do cartão de crédito que venceu em janeiro de 2020 também. Tá? Só para ficar bem claro, então aqui no meio do extrato da conta tem o pagamento de R$ 2.800 da fatura de cartão de crédito, que é a soma total aqui da fatura. Se a gente somar toda essa coluna, é a soma da fatura. Tá? Então vamos lá. O objetivo dessa primeira parte é a gente entender qual que é a realidade do casal, qual que era a realidade do casal em janeiro, e como é que está a realidade hoje. Tá? Para contextualizar, o Luiz e a Paty, né, nomes fictícios que eu estou usando aqui, o Luiz é psicólogo, ele perdeu 50% da receita dele agora com a crise, e a Paty, ela perdeu o emprego no dia 20 de março. Então o objetivo aqui é ajudar eles a ter uma noção, a terem uma noção de como é que vão estar as finanças daqui para frente até o final desse ano. É, para você entender bem o contexto, é importante você ler a newsletter, a edição 3 da Papel e Caneta. Então, primeiro, uma descrição aqui, um resumo do extrato. A gente tem aqui todos os itens que eles gastaram em janeiro, então a gente mudou os nomes também aqui para descaracterizar, mas tem condomínio, massagem, salão, o débito, né, como eu falei, da fatura do cartão de crédito, Celesc, que é a luz, pacote da NET, TIM, então todas as despesas. Aqui tem também o pagamento de um financiamento habitacional, eles pagam uma parcela, o financiamento do automóvel deles, e também tem um empréstimo consignado que eles pagam aqui também 790 por mês. Tá? Na fatura do cartão de crédito a gente vai encontrar anuidade, bastante Uber, né? Porque na época eles usavam bastante Uber ainda, Spotify, restaurantes, alguns restaurantes, curso de inglês, M. Martin, que é uma compra de alguma coisa para casa deles, viagem para São Paulo, uma passagem aqui, é, desculpa, uma passagem da Gol, né? Não sei se é para São Paulo, mas da Gol Transportes Aéreos e assim por diante. Airbnb também, o valor que eles gastaram com Airbnb, provavelmente algum passeio que eles fizeram. Então esse é o resumo. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai primeiro entender a renda deles, né? A renda deles em janeiro era a soma então da renda aqui da Paty com a renda do Luiz. Então a renda deles era de R$ 10.000 e as despesas, aqui eu vou fazer uma soma de todas as despesas, com exceção das parcelas das dívidas que eu quero separar aqui, tá? Estou fazendo manualmente aqui, mas se você já tiver a tua planilha, você pode fazer direto nela, tá? Importante também salientar que se você já souber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta, você pode ir pro passo 2, pode passar esse vídeo para frente. Então eu estou somando tudo o que eles gastam, com exceção das 3 parcelas de empréstimo. Aqui, inclusive, está entrando, né? Eu vou incluir aqui os 2.800 que é a fatura do cartão de crédito. Então o total de despesas deles no mês era, né, em janeiro, 8.300, de novo, já considerando a fatura do cartão. E aqui eu vou fazer uma soma então das parcelas das dívidas que são é, o consignado, o financiamento habitacional e o financiamento do automóvel. Então aqui, se a gente fizer essa soma aqui, fizer uma soma aqui desses três itens, a gente percebe que o saldo deles em janeiro foi negativo em R$ 1.400. Então eles gastaram 1.400 a mais do que a renda. Né? Na realidade atual, vamos supor que eles mantenham as mesmas despesas aqui e vamos supor que eles mantenham as parcelas das dívidas. Porém aqui a gente vai ter uma queda de renda, né?
Então a gente não vai ter mais a renda da Paty, que é o 13.400, e a renda do Luiz vai ser 50%. Então vou dividir por 2 aqui. Então a renda do Luiz vai ser 3.000, a renda total, né, deles vai ser 3.300 nesse período. Então se eu somar aqui, a gente vai ver um saldo negativo, né, teria um saldo negativo de 8.200, uma situação bem delicada aqui, se eles mantiverem, né, as despesas e as parcelas de dívidas e a renda, né, a parte sem a renda dela e o Luiz com a renda pela metade, tá? Então essa é a realidade, era a realidade em janeiro, essa seria a realidade em março, se eles não tivessem mudado nenhum padrão de despesa e as dívidas continuassem iguais, tá? Claro que com essa mudança na condição até de circular por aí, por conta do isolamento, né? As despesas tendem a diminuir um pouco, mas a gente vai ver isso mais para frente, nos próximos passos, tá bom? Então esse era o passo 1, entender as rendas e despesas. Bom, entendidas as rendas e despesas, a gente vai para o passo 2, que é o resumo, resumir as finanças, né? Então eu vou trazer para cá, vou puxar lá da outra aba as rendas, né, no cenário atual, que é 13.200, as despesas, vou abrir mais uma linha aqui para a gente ter também o financiamento, então as despesas e as parcelas das dívidas, tá? Só copiar a legenda para cá. Pronto, aqui a gente vai ter então só o resumo da realidade deles, como a gente já tinha lá na outra tabela, tá? E aí, conversando com o Luiz e com a Paty, eu entendi que no dia 31 de março eles tinham R$ 1.300 na conta, 1.340. Né, a gente vai montar aqui então os bens e as obrigações, né, para a gente entender como é que está a condição dos bens e das obrigações. É um balanço patrimonial para pessoa física. Quem conhece o balanço patrimonial de pessoa jurídica, esse aqui é para pessoa física de uma forma mais simplificada. Então, o saldo em conta. Aqui tem o saldo na conta da Paty, que foi a rescisão que ela recebeu em março. O saldo na poupança, eles têm um saldo em poupança. E ações, eles tinham R$ 10.000 em ações, que eles tinham investido há um tempo atrás para a faculdade do TEL. Com a queda no mercado, as ações hoje valem 5.000. Eles têm um carro 2008 que vale 46.000, que está financiado, e um apartamento no centro também financiado de 320.000. O saldo devedor do apartamento é 150.000, faltam 200 parcelas ainda, e a taxa de juros é 8,3%, a taxa de juros é 8,3% ao ano. O financiamento do carro, faltam 4 parcelas de 1.100, então vou colocar aqui menos 4 vezes 1.100, para a gente ter aqui também a soma das parcelas do financiamento. E aqui também eu vou colocar o empréstimo, eles têm um empréstimo no banco de 1,5% ao mês, faltam 16 parcelas, então aqui vou colocar 16 vezes os 790. Então se eu fizer uma soma aqui, se a gente fizer uma soma aqui do total de obrigações e fizer uma soma aqui do total de bens, então somando todos os bens, eles têm quase 400.000 em bens e 167.000 em obrigações. Então, se a gente fizer um menos o outro, a gente vai ter o saldo líquido aqui de bens menos obrigações. É claro que se eles vendessem tudo que eles têm e pagassem o que eles devem, eles teriam R$ 230.000 em dinheiro, o que daria bastante conforto na situação atual, mas a gente tem que considerar aqui que tanto o carro quanto o apartamento eles não têm condições de vender nesse momento, né? Uma porque eles moram no apartamento e outra porque mesmo que eles quisessem vender, nesse momento eles teriam bastante dificuldade ou não conseguiriam. Certo? Então, por que fazer esse passo 2? Por que fazer esse resumo? É para ter clareza da situação dos bens, das obrigações e ter uma noção geral de como que estão bens menos obrigações. Uma outra análise que pode ser bacana aqui é a gente fazer um cálculo de se eles liquidarem tudo que eles têm na conta e pagarem empréstimo de curto prazo, quanto sobra. Então, se eu fizer uma soma só do que eles têm aqui no curto prazo, que eles poderiam transformar em dinheiro rápido, que tem alta liquidez, né, usando o termo correto, e eles quitarem o empréstimo, quanto que sobraria na conta? Eles teriam aí R$ 16.600 na conta para poder
pagar outras obrigações, tá? Isso aqui é uma análise bacana também para ter uma noção no curto prazo, porque como eu falei, esses dois bens aqui que são imobilizados, né? Quer dizer, o apartamento que é imobilizado, mas mesmo o carro que é um bem imóvel, é difícil de vender nesse momento. Tá? Então aqui eles têm agora, além de clareza de como é que estão as contas, eles têm clareza de como é que tá, como é que estão os bens e as obrigações, certo? Esse era o passo 2, agora a gente vai para o passo 3, que é o fluxo projetado. Vamos lá? Bom, então vamos lá para o fluxo projetado. O que é o fluxo projetado? Nada mais é que uma tabela que vai mostrar como é que as minhas finanças, né, as finanças aqui no caso do Luiz e da Paty, vão se comportar até dezembro desse ano. Né? O fluxo pode ir para frente quantos meses você quiser, mas aqui a gente vai fazer até dezembro. Então, o saldo no início do mês, eu vou considerar aqui, vou voltar lá para o resumo e vou pegar o saldo na conta conjunta, o saldo na conta da parte e o saldo na poupança. Por enquanto eu não vou considerar as ações aqui da faculdade do TEL, vou deixar elas fora desse cálculo. Então eles vão começar aqui o mês de abril com R$ 24.200 de possibilidade de uso no dia a dia. As rendas, eu vou buscar aqui do resumo também a renda total da família, que é 3.221. As despesas também vou buscar de lá, que são 8.300. O empréstimo é R$ 790 por mês. O financiamento do carro, 1.100. E o financiamento do apartamento, 1.350. Tá? Então aqui, se eu somar tudo, se eu fizer uma soma aqui do saldo no início do mês com tudo que aconteceu durante o mês, eu vou ter aqui o saldo no final do mês. Então percebe que eles começam o mês com 24 mil, obviamente vai ter um consumo de caixa aqui de 8 mil reais nesse caso, um pouco mais, então eles vão terminar o mês com 15 mil, 16 mil na conta. Aqui em maio eu vou fazer igual ao final de abril. Então, como eu termino abril com 16 mil, eles terminam abril com 16 mil, eles vão começar maio com 16 mil. Supondo aqui que até o final do ano eles tenham essa mesma renda, tá? Aqui eu vou fazer primeiro um fluxo projetado se eles não fizerem nada, simplesmente deixarem a vida acontecer até dezembro. E depois a gente vai fazer uma revisão das despesas e aí a gente vai rever esse fluxo projetado, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa para as despesas. O empréstimo, eles têm, se a gente olhar aqui no resumo, né, eles têm um empréstimo de 790 que tem mais 16 parcelas. Então, esse empréstimo de 790 ele vai até dezembro, eles têm essa parcela para pagar. Já o financiamento do carro são mais 4 parcelas. Então, eles têm aqui mais 4 parcelas e aqui acaba. Daqui para frente não tem mais. O financiamento do apartamento é de longo prazo, também eles vão pagar durante todo o ano. Tá? E aí aqui eu vou copiar e colar a fórmula, ele vai trazer a mesma coisa aqui, vai fazer a soma e vai me dar o saldo no final do mês. Se eu arrastar para cá e para cá, ele vai me dar aqui a condição financeira deles no mês a mês. Ou seja, se o Luiz e a Paty simplesmente deixarem a vida acontecer até dezembro, provavelmente eles vão ter uma dívida maior, né? Claro, porque eles vão estar pagando juros já nesse período, mas de 44.500 pelo menos. Então eles vão estar pelo menos 44.500 negativo. Tá? Por que pelo menos? Porque aqui eu não estou considerando os juros que eles vão pagar quando precisarem pegar dinheiro emprestado aqui para honrar seus compromissos. Tá certo? Então, esse aqui é uma foto da realidade se o Luiz e a Paty não fizerem nada com as suas finanças. Tá? Claro que eles pediram ajuda e quiseram montar isso até para ter um plano de ação. Primeiro para entender, né, a gente até aqui o passo 3 a gente entendeu então a situação deles, e agora a gente vai para o passo 4 que é rever as despesas, e depois o passo 5 que é fazer esse mesmo fluxo projetado com as despesas revistas. Beleza? Então vamos lá, vamos rever as despesas. O que eu fiz na prática foi pedir para o Luiz e para a Paty em 15 minutinhos darem uma olhada nos extratos e verem aonde que eles podem economizar algumas despesas e o que eles podem mudar no orçamento deles. Então, o que eles fizeram? Aqui, o que está destacado em vermelho é o salário da Paty, que realmente não vai mais existir daqui para frente, pelo menos por enquanto. O Luiz também, eles dividiram por 2 aqui a renda, que ele está com 50% das consultas. Revisaram, cortaram algumas despesas, como salão, sorveteria,
alguns restaurantes, algumas saídas para restaurantes. Vejo, cortaram aqui terapia, mantiveram uma sessão no mês ao invés de duas. Eles foram vendo o que fazia sentido cortar, o que não fazia, para chegar nesse novo orçamento aqui. E também no cartão de crédito fizeram a mesma tarefa. Tiraram Uber, tiraram Airbnb, passagem, né, aérea, porque não vai ter nesse momento, presentes, algumas coisas assim. Então a fatura caiu bastante, já dá para ver aqui, e aqui a fatura já está sendo considerada na conta. Tá? Então, o que a gente tem aqui à direita? A realidade de janeiro, que a gente já tinha montado lá na outra tabela, a de março, se eles não fizerem nenhuma ação, não fizessem nenhuma ação, e agora a gente vai montar a realidade de depois de rever as despesas. Então a renda ela continua a mesma aqui, que é 50% da renda do Luiz. As despesas, eu vou fazer a soma aqui, já vou considerar o valor do cartão de crédito. Não vou pegar aqui as parcelas de dívida, porque a gente está tratando elas em separado. E pronto. Então aqui a gente chegou no novo valor de despesas. Vejam como a gente teve uma redução bem grande de despesas. A gente já vai falar sobre isso aqui. Eu tinha até colocado uma margem de 10% de erro. Eu vou usar 20%, tá? De erro em cima disso. Então vamos supor que eles fizeram todos os cortes e realmente vão conseguir gastar isso aqui por mês. Aqui eu estou considerando 20% de margem de erro, porque imprevistos acontecem, tá? E 20% é bastante coisa. Então se a gente fizer a soma dos dois, a gente chega em 4.300. É uma redução de quase que pela metade as despesas. Tá? E aqui vou fazer uma soma das parcelas das dívidas, que é o consignado, o financiamento habitacional e o financiamento do automóvel. Então a gente vai ter aqui o novo cenário, no novo cenário, um gap de 4.200, metade do que a gente teria se eles não tomassem nenhuma ação. Tá? Então esse exercício é bem importante. Eles ainda estão com saldo negativo, claro, porque o Luiz está com 50% da sua renda e porque a parte está sem emprego no momento, mas eles já conseguiram, assim, de bate pronto, reduzir bastante as despesas. Vejo que eles mantiveram mercado, despesas essenciais, farmácia, eles mantiveram coisas que eles acham que vão continuar gastando, e aqui eu estou considerando 20% de margem de erro, que é bastante coisa. Certo? Então essa aqui é a etapa, foi o passo 4 de rever as despesas. Agora a gente vai para o passo 5, que é refazer o fluxo projetado que a gente fez anteriormente, agora considerando essa nova realidade aqui depois dos cortes das despesas. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos para o fluxo projetado. Então aqui eu vou começar com as rendas, né? Vou puxar aqui do nosso resumo a renda total. As despesas, eu vou chamar aqui nas despesas a soma das despesas com a margem de erro. Tá? Então aqui a gente vai considerar 4.200. E aqui a gente tem o empréstimo, né? Esse aqui eu vou até puxar do último fluxo projetado, que a gente tem os valores certinhos aqui, 790, 1.100 e 1.350. Tá? O saldo no início do mês eu também vou puxar do antigo fluxo projetado aqui que a gente tinha. Está escondido aqui, mas vou puxar para lá, que era 24.240. Só relembrando, isso aqui é a soma desses três itens aqui, saldos em conta e a poupança. Tá certo? E aí aqui eu vou fazer o mesmo exercício do outro fluxo projetado, que é somar toda essa coluna aqui para ter o saldo no final do mês. Tá? E aqui eu vou fazer o saldo no início do mês seguinte, a renda continuando como ela está, despesa também, o empréstimo, o financiamento e o financiamento do apartamento. E aí aqui é a mesma coisa. Vou puxar a fórmula até dezembro. E aqui embaixo também, até dezembro. E agora, vamos manter a renda do jeito que ela está. Tá? Depois a gente vai fazer um cenário de aumento de renda, porque, claro, as coisas vão voltar. Não é que a gente vai ficar, né, até dezembro com a parte sem emprego e o Luiz com a metade da renda. Né? As coisas vão voltar. E vou puxar aqui as despesas até o final do ano. O empréstimo, como a gente viu lá no outro fluxo projetado que a gente já tinha feito, ele vai até o final do ano. E o financiamento do carro são 4 parcelas. Tá? E o financiamento do apartamento ele continua até o final do ano. Tá? Então, olha a diferença. Só com a redução das despesas, sem considerar incremento de renda, a gente percebe que só lá em setembro, né, ou setembro para outubro, na verdade lá em outubro, que faltaria dinheiro nesse novo cenário. Lembrando que lá no outro fluxo que a gente fez,
em junho, ou seja, daqui a 2 meses, eles já teriam um problema financeiro aqui. Tá? Então olha que importante que é primeiro ter essa clareza até o final do ano, depois rever as despesas, olha o impacto que isso dá no todo, né? E aí se a gente considerar que aqui em, sei lá, julho, por exemplo, né, um cenário bem pessimista, o Luiz voltar a ter 100% da sua renda e a parte, por exemplo, que ganhava, vamos só lembrar, ganhava 13.400, voltar a ter uma renda, então o Luiz volta a ter 100% do seu faturamento, por exemplo, ó, as coisas já se ajeitam, eles conseguem inclusive começar a poupar. Eu sei que as despesas podem aumentar um pouquinho aqui com a nova dinâmica, com a dinâmica voltando ao normal. É, né? Isso deve acontecer bem antes, tá? Tô fazendo um cenário bem pessimista aqui, que é só lá em julho. E aí vou considerar aqui a parte com um novo emprego, por exemplo, ganhando 2.500 para se recolocar no mercado. Então o cenário já muda todo. Mesmo que as despesas aqui a partir de maio, vamos supor que as coisas comecem a voltar à normalidade em maio, junho, vamos supor que as despesas subam aqui para 6, a gente mesmo assim vai ter um cenário positivo para o casal. Tá? E o que é importante aqui também é a gente entender que o que eles fizeram de exercício para redução de despesa não é que eles vão sim voltar a gastar um pouco mais quando eles forem sair de casa e voltarem à rotina normal, mas com certeza essas reduções, por exemplo, no pacote da net, no celular, a redução de algumas despesas pontuais, elas vão se manter na vida do casal, então eles não vão voltar a gastar 8.200, que é o que eles gastavam antes, talvez eles voltem a gastar 6 ou 7 mil, mas a boa parte da economia que eles tiveram vai continuar incorporada no dia a dia deles. Tá certo? Então é isso, esse aqui era o último passo, que é rever o fluxo projetado. Vou fazer uma revisão aqui com vocês. A gente primeiro entendeu as rendas e despesas deles, usando os extratos de conta e cartão. Fez um resumo das finanças e do patrimônio deles, colocando bens e obrigações aqui, fazendo algumas simulações. Fez um fluxo projetado no cenário atual, que era bem ruim, né? Lá em junho já faltaria dinheiro e lá em dezembro eles estariam muito, muito mal. Então eles tiveram o exercício de rever as despesas, saber o que é essencial, o que não é. A gente tomou aqui um cuidado de colocar 20% de margem de erro nas despesas, porque caiu bastante e pode ter algum desvio aí de percurso. Pode ser que eles não consigam cortar tudo que eles colocaram aqui, então a gente deixou uma margem. E aí a gente fez um novo fluxo projetado, inicialmente considerando o que seria o pior cenário possível, que seria os dois tendo somente a renda do Luiz até o final do ano, mas que mesmo assim eles teriam só em setembro uma dificuldade de caixa e não logo em junho. E aí um cenário que é um pouco mais realista, que é o Luiz e a Paty voltando aos seus trabalhos normalmente, e as despesas aumentando um pouco, mesmo assim o fluxo fica bem positivo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Espero que ele ajude você a montar o seu fluxo projetado, a te dar clareza da tua situação financeira e a te fazer agir ou te permitir agir nesse momento de crise para cuidar bem do teu dinheiro, tá bom? Um abraço e até mais.